Ok. Ao invés de fazer os slides, como eu havia falado, optei por fazer um vídeo. O vídeo vai estar postado aqui no Jetpacks. Vocês vêm, dão uma assistida, compreendem um pouco melhor como foi o conteúdo que a gente está trabalhando. Acredito que talvez seja mais rico do que apenas colocar os slides. O endereço está aqui, o jetpacks.blogspot.com. Bom, o que a gente vai ver? A gente vai pegar os slides que estão aqui apresentados, bem como o banco de dados, e vamos trabalhar ele para tentar ver mais ou menos o que se espera que vocês saibam, utilizando o software e de possibilidades. Os slides são esses. Além deles, a gente vai fazer algumas coisas, como as saídas descritivas, e só depois vai vir os slides, porque eu não tive tempo ainda, ok? Existem algumas coisas que são simples de fazer e outras que são mais complexas. Deixa eu só lembrar que a resolução pode não estar muito boa, porque esse programa não é um super programa, mas dá para ter uma ideia de qual o caminho para se fazer algumas ações. O nosso banco de dados em trabalho é esse. Nós temos 12 sujeitos, algumas variáveis, todas contínuas, com exceção do sexo. Vamos trabalhar essas variáveis, ok? Primeiro passo, a gente vai entender como é que faz uma inserção de uma variável nova. Eu quero criar uma variável dentro do meu banco. Então, vamos utilizar um recurso, que é o recurso do insert variable. O insert variable. Eu tenho a intenção de colocar uma variável aqui entre a altura e o teste 1. Então, como é que eu faço isso? Eu venho, clico com o botão direito, insert variable, e eu já inseri minha variável nova. Essa variável nova precisa receber um nome. Ou eu vou dar 2 cliques sobre o nome da variável que está aqui no meu data view, ou então eu venho aqui em variable view, vou na linha da variável que foi recém criada, aqui a variável, vou na coluna referente ao valores, que são as máscaras. Não, venho aqui em name, eu quero o nome da variável agora. Qual o nome da variável? Nós vamos chamá-la de IMC. Por enquanto com o nome com a letra maiúscula, tá ok? Bom, preciso agora inserir o valor do IMC. O valor do IMC, eu já sei que o cálculo é a partir do quê? Da relação entre o peso corporal e a altura do sujeito. Então eu venho na opção Transform, Compute. Dentro dessa janela do Compute, eu tenho algumas opções que eu posso estar trabalhando. Há pouco eu estava preparando, então aqui eu vou inserir o que? O meu target variable, que vai ser a variável destino. É o valor do IMC. Aqui nesse outro espaço, nós temos a expressão numérica. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu valor do peso corporal dividido pela altura vezes altura. Atenção para o cuidado. Altura vezes altura. Eu preciso da altura ao quadrado, então eu tenho que primeiro realizar essa função para só depois esse resultado ser o divisor do peso corporal. Então eu tenho que inserir dentro dessa relação aqui um parênteses para isolar a função. Isolei a função, aperto OK, perguntou se eu quero que a variável que já foi criada, que é o IMC, receba a resultante dessa função. Eu vou dizer que sim, já que eu criei a variável IMC no meu banco de dados intencionalmente para isso. Aqui na minha sintaxe que aparece na janela do output, vai me dizer o que? Compute IMC igual ao peso dividido pela altura vezes a altura e execute. Pronto, foi isso que ele fez. Então eu venho aqui e vejo que no meu banco de dados foi criada a variável IMC contínua. Bom, a partir disso, eu posso estar criando de outras formas as variáveis. Não existe apenas essa forma, como está explicado aqui nos meus slides, tal como a gente fez. Eu posso criar variáveis categóricas a partir do agrupamento de variáveis contínuas. Então, como é que eu vou fazer isso? Transform, depois recode into different variables. Lembrando que o meu inglês não é o melhor inglês do mundo, tá, pessoal? Então fiquem mais atentos para o que está escrito, não para a minha dicção do inglês, por favor. Então, dentro dessa possibilidade, está aqui o caminho dele. Nós vamos ter uma nova janela, e dentro dessa nova janela vamos fazer as novas manipulações. Vamos lá no nosso banco de dados. Eu venho em Transform, Recode into Different Variable. Ele vai me pedir uma variável input.
e depois uma variável output. Quem é a minha variável input? É a variável que vai dar origem às classificações da variável output. Bom, a variável origem vai ser o IMC. Tem uma interrogação aqui porque ele não sabe ainda qual é o destino dessa variável. Então o destino dessa variável vai ser IMC underline class. Por que class? Class é uma abreviação para classificação. Mesmo assim não está firmada a relação. Eu clico em change, pronto. Agora sim, a variável IMC vai resultar na variável IMC classificação, seguindo alguns critérios. E esses critérios serão apresentados aqui, ó, no Old and New Values. Quando eu cliquei aqui, abriu essa nova janela. Aqui já estão os critérios. Deixa eu tirar o que a gente vai fazer agora. Bom, esses critérios vão trabalhar da seguinte maneira. Aqui, ó, explicações, tudo no slide. E aqui a gente vê o seguinte. Esses critérios, eles vão respeitar o quê? Os valores podem ser abaixo que, menores que no caso, maiores que, ou no intervalo de valores, que é o ranger. E está aqui na nossa futura janela, ranger, valores abaixo e valores acima. Esses valores aqui que serão inseridos, eles vão gerar categorias, que vai ser colocados aqui nos valores, e quando firmada a relação vão aparecer aqui. Você vai perguntar assim, tá, mas quem escolhe esses valores dessas categorias? Ou você vai trabalhar com valores sugeridos na literatura, uma classificação como a Organização Mundial da Saúde faz, como as diretrizes propõem, ou você trabalha com valores arbitrários que você, pesquisador, determina. Qual dos dois é melhor? Sempre opte por valores que são preconizados dentro da literatura. Nós estamos trabalhando com os valores de IMC para classificação, que são os seguintes. Quando o valor de IMC for menor que 24, o sujeito será classificado como abaixo do indicado. Quando estiver entre 24 e 28, vai estar dentro do indicado. E acima de 28, acima do indicado. Bom, o SPSS, assim como todos os outros programas de estatística, não são muito adeptos de palavras para representar as categorias que são geradas. Eles preferem trabalhar com números. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um número, ou melhor, eu vou determinar um número para representar abaixo do indicado, um outro número vai representar dentro do indicado, e um outro número vai representar acima do indicado. Por que eu vou determinar que isso aqui é o número 1? Porque ele vai ser a primeira categoria, o primeiro de intervalo de valores. Que intervalo de valores é esse? Todos aqueles que forem inferiores, ou no caso do nosso programa vai determinar que é inferiores ou igual a 24. Os valores acima de 24 e menores igual a 28 vai estar dentro do indicado. Os maiores que 28 vão estar dentro do acima do indicado. Então eu já sei. Quando menor que 24, no meu banco de dados não é abaixo do indicado, vai ser 1. Entre 24 e 28 não vai ser dentro do indicado. Eu vou chamar esse dentro do indicado no meu banco de dados de 2. E acima de 28, no meu banco de dados eu vou chamar de 3. Então aqui na minha tela do banco de dados, eu vou ter as seguintes categorias criadas. Valores menores que 24 recebe o número 1. Vai ser a categoria criada. Quando os valores apresentarem-se no intervalo entre 24 e 28, eu vou ter uma categoria que eu vou estar chamando de categoria 2. Os valores acima de 24, eu vou chamar aqui no meu banco de dados como uma categoria 3. Adicione. Desculpa. Essas categorias foram criadas, aperto continue. Aqui já existe então uma relação dos valores antigos para os novos. E agora eu aperto OK. Pronto. Aqui na minha saída ele está aparecendo o comando que resultaria no que eu fiz. Recode IMC lowest abaixo que 24 1, entre 24 e 28 2, entre 24 acima de 24 3, inserindo a variável nova criada IMC class. Está aqui a nossa nova variável criada, ó. Classificação do IMC. Bom, mas lá nas minhas instruções não apareciam as variáveis do IMC criada com os números. Eu preciso agora inserir as máscaras, os rótulos. Tá aqui, ó, toda a explicação de como você fazer isso. É só você vir aqui, dar uma revisada. Aqui os nossos rótulos, bem fácil, ó. Seleciona, verifica qual é a coluna que significa a variável que você quer inserir os rótulos. Vai lá na nossa data view, ou melhor, desculpa, variável view, identifica a linha da variável que você quer. Então vamos começar colocando o rótulo da variável sexo, que não foi colocado ainda.
Está aqui minha coluna, ó, com a variável sexo. Para ir para o Variable View, ou você dá 2 cliques aqui nessa coluna, ó, entrei no meu Variable View, ou então você clica aqui embaixo. Bom, veio na minha Variable View, a minha linha, no caso agora, que na minha Data View era a coluna sexo, na coluna que representa aqui as configurações que estão sendo feitas nas variáveis, eu venho na coluna do values e clico aqui nesse quadradozinho cinza da linha do sexo. Bom, o que eu vou colocar aqui? Quais os rótulos que eu quero que sejam inseridos? Quando eu quero que apareça lá no meu banco a palavra masculino. Como é que eu vou firmar essa relação? Adicione. Quando for 2, eu quero que no meu banco de dados apareça a variável feminino. E adicione. Pronto. Criei os rótulos para minhas variáveis. Aperto continue. No caso, desculpa, ok. E venho agora no meu banco de dados ver o que resultou isso. Está aqui os rótulos, já estão inseridos. Se eu desmarcar a opção valores labels, vai aparecer os números. Se eu deixar marcado, aparece as máscaras. Vamos agora fazer o que? A máscara da nossa variável IMC class. Venho aqui, ó, variable view. Na linha da variável que eu preciso inserir as máscaras, os rótulos. Na coluna da opção de configuração, que é o valores. Clico aqui. Agora eu vou novamente inserir uma nova máscara. Eu me lembro já que a opção 1 representou abaixo do indicado. Abaixo do indicado. Adicionar. O 2 significou dentro do indicado. Adicionar. E 3 representou acima do indicado. Adicionar. Aperto OK. Venho agora no meu banco de dados, na minha Data View, e vejo que meus rótulos foram inseridos de forma correta. Ótimo. Já tenho então os rótulos associados aos números dos resultados. Aqui, o principal detalhe que a gente tem que ficar atento é esses valores dos rótulos, que no caso são os critérios para as classificações. Vocês têm que ficar atento a isso. Inserir eles nos locais corretos e então ter o banco de dados pronto para manipulação. É só a partir desse momento que a análise começa, pessoal. Porque até então eu só estou trabalhando no banco de dados, preparando o banco de dados para as saídas estatísticas.